E aí, você sabe a diferença de velocidade média e de velocidade instantânea? Vamos ver. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Há dois conceitos a respeito de velocidade que é importante a gente saber. O que é velocidade instantânea e o que é velocidade média. A velocidade média é aquela que você vai em determinado trecho, uma extensão de um determinado trecho, e saber qual que foi a média de velocidade nesse trecho. Então, por exemplo, um trecho de 100 quilômetros. Se você fizer abaixo de 1 hora, significa que a média foi superior a 100 km por hora. Se você fizer abaixo, significa que a média foi abaixo de 100 km por hora. Nesse trecho, portanto, você pode ter ido a 150 por hora, mas por consequência você deve ter também rodado muito abaixo dos 80 km por hora, de maneira que essa média ela te colocará justamente entre a maior e a menor velocidade, conforme a quantidade de tempo que você transitou nessa velocidade, fazer justamente essa média. A velocidade instantânea é aquela que pega no momento da fiscalização, no momento da passagem, no momento exato que você está ali, independentemente se você estava mais rápido ou mais devagar, antes ou depois desse ponto. Para que eu estou falando isso? É porque o Código de Trânsito, quando ele trata das infrações de velocidade, tanto de velocidade máxima permitida, quanto abaixo da metade da máxima, que nem tem sido aplicado, né, o artigo 219, ela trata a velocidade instantânea. Portanto, muita gente muitas vezes se aproxima de um equipamento de fiscalização muito rápido, dá uma freada um pouco mais brusca, né, uma diminuição acentuada na velocidade e depois retoma a velocidade em maior, passando apenas no ponto de fiscalização na velocidade dentro do limite regulamentado. Isso para fins de autuação está errado, porque eu vou medir a velocidade, logicamente que as autoridades fiscalizadoras ficam bastante aborrecidas com isso e a própria segurança de trânsito, né, que a pessoa faz a retomada. Com a colocação de equipamentos que não se utilizam mais de cintas magnéticas no asfalto, ou seja, aquelas marquinhas no asfalto em que você tem uma distância pequena, cuja velocidade é V igual a X sobre T, ou seja, velocidade igual ao espaço percorrido sobre o tempo, né? Metros por segundo, quilômetros por hora, num pequeno trecho. Já o equipamento que ele tem o efeito Doppler do ecobatímetro, ou seja, ele manda sinais magnéticos para o veículo, medindo a sua aproximação ou afastamento, acaba fazendo com que esse trecho seja um pouco maior. Não vou dizer que chegue na prática, mesmo em um espaço pequeno, acaba dando uma velocidade média para fins de fiscalização. Mas o trecho dessa medição acaba se tornando maior, de forma que a pessoa pensa que a fiscalização só estará num ponto, mas ela acelera logo depois do equipamento e esse equipamento continua acompanhando o deslocamento e, por consequência, medindo uma velocidade maior nesse trecho, o que tecnicamente seria, na prática, como se fosse a medição de uma velocidade média num trecho pequeno. Então, por consequência, é discutível essa fiscalização. Então, para que você saiba, hoje, você não tem, apesar de muitos técnicos desejarem essa fiscalização por velocidade média, ela não existe juridicamente no Código de Trânsito. Não adianta você fazer uma fiscalização, por exemplo, no trecho Balneário Camboriú-Curitiba, um trecho de 200 quilômetros, mais ou menos, e você saber que a pessoa fez em menos que 2 horas e, por consequência, estaria em velocidade média superior a 100 km por hora, porque não haverá como fazer autuação. Assim como veículos que têm a obrigação do tacógrafo, ou mesmo tem o rastreador, onde você consegue saber a velocidade no local que aconteceu, ele não se presta para você fazer autuações por infração de trânsito. Ele se presta, logicamente, conforme o convencimento da autoridade, a você provar, você demonstrar que não houve esse excesso. Logicamente, é a autoridade que vai avaliar essa prova, mas para fins de fazer autuação, ele não se presta. Então tá aí uma curiosidade até conceitual. Quem estuda física aí sabe perfeitamente como que se dão essas medições, mas para você, leigo, que está no trânsito, é importante você saber essa diferença. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.